O início do mês é um daqueles momentos mais aguardados, porque depois de 30 dias trabalhados é quando a gente acaba recebendo o nosso salário. Mas eu também sei que esse momento muitas vezes acaba não sendo tão bom para a grande maioria, porque os gastos fixos, despesas com cartão de crédito, entre outros gastos que a gente tem no mês, muitas vezes acabam sendo igual ao nosso salário, ou quando não ultrapassa e a gente ainda acaba terminando o mês no vermelho. Então a gente pega aquele dinheiro do salário e muitas vezes ele vai embora já com as contas e a gente acaba não conseguindo guardar nada. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que eu me organizo no dia do meu pagamento e qual o meu pensamento para que eu consiga fazer a minha organização financeira. Inclusive fica comigo até o final desse vídeo, porque além do conteúdo tá bem legal, eu separei uma tabelinha de controle financeiro que eu vou liberar gratuitamente para todos vocês. E com isso vocês vão conseguir colocar ali todas as informações que eu vou passar e mostrar para vocês nesse vídeo, para que vocês nunca mais fiquem perdidos aí financeiramente com as despesas do dia a dia. Primeiro ponto que eu separei para vocês é que eu parei de fazer a minha contabilidade mentalmente. Aí você pode estar se perguntando, tá bom, Álvaro, mas o que é essa contabilidade mental? Sabe quando você tem todas as contas na sua cabeça? Quando você já sabe quanto você vai ter que pagar de aluguel, quanto que você gasta de gasolina, quanto você gasta de comida na rua, e aí mentalmente você já faz aquela continha mais ou menos e fala, pô, esse mês eu gastei R$2.000, vou conseguir pagar porque eu recebo 2.500. Essa é a contabilidade mental, é quando você não utiliza nenhuma planilha, você não utiliza nenhum papel, você não coloca as informações fora da sua cabeça e você vai armazenando tudo aquilo e você, na sua concepção, você acha que você está correto, que está todas as informações bem organizadas e na verdade não é bem assim. Muitas vezes quando você começa a colocar todas essas continhas, seja num papel, numa folha, numa tabela de Excel, muitas vezes a maioria das pessoas acaba se assustando porque são nos pequenos gastos que elas acabam vendo valores ali que elas nem imaginavam e acaba passando despercebido quando você faz a contabilidade mental. E foi por isso que eu passei a anotar todos os meus gastos, assim como as entradas de dinheiro. Então, se eu vou gastar com gasolina, eu anoto. Se eu gasto com alimentação em casa, eu anoto. Se eu gasto com alimentação na rua, eu anoto. Se eu compro alguma coisa na internet, eu anoto. Meu plano de celular, eu anoto. Os streamings que eu assino, eu anoto. Eu anoto tudo que é em relação ao meu dinheiro. Fazendo isso, eu consigo ter uma visão muito mais clara e entender onde que está indo a maior parte do meu salário. Isso acaba não servindo apenas para os gastos. Um exemplo, se você é CLT, você precisa colocar tudo que você recebe. Tem pessoas que trabalham como CLT, mas recebem caixinhas, conseguem receber algum dinheiro por fora e esse dinheiro ele também tem que entrar nessa contabilidade. Se você é autônomo, isso serve para você também. Até porque muitas vezes o autônomo acaba tendo uma variação da renda. Então você nunca sabe exatamente quanto você vai receber. Então receber um valor, coloca lá na planilha, coloca no papel e você vai manter tudo ali organizado para que você entenda o quanto de dinheiro que está entrando na sua conta. O importante não é apenas saber o quanto você gasta, é importante saber também o quanto de dinheiro que entra. Isso é muito importante. Vou usar até o meu exemplo aqui para vocês. Hoje eu tenho um salário fixo que eu sei que eu vou receber ele todo mês, mas eu também tenho alguns ganhos variáveis, seja com o YouTube, seja com algumas parcerias. Então eu preciso fazer todas essas anotações para que eu consiga ter um controle melhor ali sobre o quanto eu tenho, quanto que eu posso gastar, quanto que eu posso investir. Então, independente da sua situação, seja CLT, seja autônomo, você precisa fazer a sua contabilidade e deixar tudo anotado. Segundo ponto muito importante que eu tenho aqui para comentar com vocês é a importância de se criar uma reserva de emergência. Eu sei que essa parte pode parecer ser muito chata porque não traz nenhuma emoção e muita gente fala disso na internet o tempo todo, então você com certeza já deve ter ouvido falar dessa bendita reserva de emergência. Mas sabe que essas coisas chatas, elas também são fundamentais e ter uma reserva de emergência vai te ajudar de diversas maneiras diferentes. Eu, por exemplo, gosto de deixar minha reserva de emergência num CDB de liquidez diária. Para quem não sabe, é um tipo de investimento que ele tem uma rentabilidade maior do que a poupança e que eu consigo tirar ele a qualquer momento. Alguns são de segunda a sexta, outros são de segunda a segunda, mas você ter essa disponibilidade do dinheiro a qualquer momento para uma reserva de emergência é extremamente importante. Vou dar até aqui alguns exemplos para vocês de CDB eu utilizo e que eu recomendo, que são muito bons. CDB do Banco Sofisa, que tem uma rentabilidade muito legal, CDB do Banco Itaú para você que tem conta lá, o CDB da caixinha do Nubank também é bem interessante, tem no Banco Inter. Então não faltam lugares para que você consiga colocar o seu dinheiro para ter uma rentabilidade melhor do que a poupança e ao mesmo tempo criar uma reserva de emergência ali para caso venha acontecer qualquer coisa e você precise desse dinheiro, você consegue ter ele acessível ali a qualquer momento. Mas até o momento eu estou falando aqui caso esteja sobrando um dinheiro e
você consiga guardar, mas muitas vezes a maioria das pessoas acabam também tendo muitas dívidas. E se você é uma dessas pessoas que está muito endividada, uma das coisas que eu recomendo é que antes de você começar esse planejamento, que você procure quitar essas dívidas. E aí que entra o ponto da organização financeira. Se você tem dívidas, fazendo esse controle, sabendo quanto entra, o quanto sai, se tiver sobrando dinheiro, você já sabe quanto está sobrando e você consegue, baseado nesse valor, negociar suas dívidas. Se não tiver sobrando, você vai identificar ali no seu orçamento o que pode ser mudado para que comece a sobrar um pouquinho, ou até mesmo que você corra atrás de outras formas de ganhar um dinheiro, seja num sábado, num domingo, fazendo alguma hora extra, fazendo algum trabalho ali manual, e dessa forma você vai conseguir ter um dinheirinho a mais para que você vá até lá onde você tem as suas dívidas e consiga fazer a negociação. Eu falo isso porque não adianta você sair correndo para tentar negociar suas dívidas sem organizar primeiro todos os seus gastos e tudo que entra de dinheiro, sendo que você vai chegar lá, como que você vai negociar não sabendo quanto que te sobra todos os meses? Porque não adianta nada você chegar onde você tem a sua dívida e não saber quanto sobra mensalmente. Então ele vai te dar uma proposta e caso você consiga uma proposta boa, mas que você não consiga arcar com aquele valor, você não vai conseguir cumprir a negociação. Então antes de você sair por aí batendo na porta dos bancos ou independentemente de onde você esteja devendo, você precisa saber o quanto você vai conseguir pagar mensalmente para quitar aquela dívida. Por isso é muito importante que você faça todos os meses o seu orçamento mensal. De mês para mês, às vezes a gente tem muitas mudanças de gastos devido a diferentes coisas que podem acontecer no seu dia a dia. Outro ponto muito comum que pode acontecer também é que se você já tem essa dívida rolando há um determinado tempo, muitas vezes algumas financeiras compram essas dívidas aí dos cartões de crédito dos bancos e elas entram em contato com você com boas propostas, muitas vezes com um valor muito menor da sua dívida, e através disso, sabendo quanto você tem ali de reserva todos os meses que você está conseguindo juntar, você consegue aceitar uma dessas propostas e começar aí a quitação dos seus débitos. Então, resumindo, fazendo um bom controle financeiro, você vai controlar tudo que entra de dinheiro na sua conta, você vai conseguir identificar onde você está gastando mal, através disso você vai conseguir poupar um pouco mais, não conseguindo poupar, você vai buscar outras fontes de renda. Se você está endividado, através desse controle, você já vai saber quanto sobra ou se não sobra. Baseado nisso, você vai conseguir negociar suas dívidas. Negociando bem as suas dívidas, você vai quitar o seu nome, você vai ficar com o seu nome limpo na praça e a partir desse momento você vai ter a total tranquilidade já para começar um acúmulo e começar a pensar nos investimentos. E um terceiro ponto que eu queria comentar aqui com vocês é sobre algumas economias burras e eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. Um dos primeiros vilões hoje na era da internet são as promoções, aquilo que muitas vezes você compra achando que é uma única oportunidade, que está muito barato, e muitas vezes comprando aquilo você acaba deixando aquilo armazenado, estocado e não utiliza, e você simplesmente foi alvo aí de uma promoção achando que o preço estava muito bom, mas você realmente não precisava daquele produto, daquele objeto ou daquele serviço. Então prestem muita atenção nisso. Uma coisa que eu me policiei, isso mudou muito os meus hábitos, o meu consumo, foi não cair em qualquer promoção. Muitas vezes, eu sou um cara que eu gosto muitas vezes de comprar livros, mas eu sei que eu tenho muitos livros ainda na minha coleção que eu não li. E a Amazon vira e mexe faz promoções de livros. Então se eu for ficar toda vez pensando, pô, mas esse livro tá muito barato, eu vou comprar mais e mais e mais e vou acumular tantos livros aqui que eu não vou dar conta de ler. Então qual que foi a minha atitude perante isso? Primeiro, eu leio todos os livros que eu tenho aqui. A Amazon sempre vai continuar fazendo promoção, não é a última promoção que eles fizeram, eles estão fazendo promoção a todos os momentos, em datas comemorativas, no Black Friday, no final de ano. Então quando eu terminar de ler os livros que eu já tenho aqui, eu compro outros livros numa outra promoção. E isso você pode aplicar para tudo. Muitas vezes a gente cai nessas promoções e isso daí é um dos grandes vilões das nossas finanças. E um outro gasto burro que eu posso citar aqui para vocês são os planos de TV. Muitas vezes você tem aquele plano da Claro, da Vivo, da NET, que tem trocentos canais e no final das contas você assiste a Rede Globo, que é gratuita. Ou você assiste o Netflix, ou você assiste as séries do Amazon Prime. E você tá pagando aquele valor de 100, 150, 200 reais todos os meses sem estar utilizando. Então presta bastante atenção no plano de televisão que você tem. Eu sei que hoje cada vez menos as pessoas assistem menos TV, assistem mais vídeos no YouTube, plataformas de streaming, então fica atento a isso. Outro grande vilão aí, acaba sendo um gasto burro cometido por muitas pessoas, são os planos de celular. Muitas vezes você fecha aquele pacote com 400 GB de internet e quando você vai ver no final do mês você usou 30 GB. Eu sei que isso não serve para todo mundo, tem muitas pessoas que realmente utilizam muito a internet, mas
Mas a grande maioria acaba pegando planos da qual você não usa toda a internet e você poderia sim pegar um plano um pouco mais barato, economizar e no final das contas atenderia você da mesma forma. Então também fique bastante atento com os planos de celular, tanto da sua família quanto das pessoas que estão ao seu redor. Vamos para mais um gasto burro que esse daqui afeta muitas pessoas, que são os streamings. Hoje a gente tem diversos streamings diferentes. A gente tem HBO, Star Plus, Amazon Prime, Netflix, entre outros streamings aí da vida. E muitas vezes você tem 1, 2, 3, mas você nunca consegue acompanhar todos ao mesmo tempo. Então uma dica que eu fiz aqui em casa funcionou muito bem e que você pode fazer aí também. Pô, tá com vontade de assistir uma série? Assina o Netflix, tudo bem, mas não assina nenhuma outra plataforma de streaming. Tenta acompanhar todos os filmes e séries que você quer ver lá. Uma vez você enjoando das séries que tem lá, você cancela o Netflix e você assina o Star Plus, o HBO e assim você vai fazendo. Nunca tente assinar mais de uma conta de streaming porque você não vai dar conta de assistir tudo, com exceção do Amazon Prime, que é um dos streamings mais baratos e ele também dá alguns benefícios para quando você compra na loja da Amazon. Os outros você não vai conseguir assistir, você não vai conseguir usufruir de outros benefícios. Então fica essa minha dica. Eu fiz isso aqui hoje mesmo, tô apenas pagando aí a mensalidade do Star Plus. Inclusive, fica uma dica, se você assinar lá um plano do Mercado Livre, o Star Plus sai baratinho. E quando eu enjoar das séries que eu estou assistindo no Star Plus, eu cancelo e aí eu vou escolher um Amazon Prime, vou escolher um Netflix, um HBO e assim por diante. Então, essa dica vai te ajudar também a poupar aí um bom dinheiro. Esse aqui, muita gente deixa passar despercebido, que são os períodos de experimentação dos aplicativos. Quem nunca se deparou com aquele aplicativo muito legal que dá 7 dias grátis? E aí você vai lá, você assina, porque você precisa cadastrar um cartão de crédito e você vai utilizando e você coloca na sua cabeça que depois de 7 dias você vai fazer o cancelamento. Só que aí passam 7 dias e o que acontece? Eles renovam automaticamente e debitam do seu celular. E aí você paga um aplicativo que às vezes você não vai utilizar ele tanto, ele não vai ser útil no seu dia a dia, mas que por um erro ali de fazer o cadastro, de colocar uma assinatura, você acabou tendo um gasto aí que você não queria. Então, uma dica que eu dou aqui para vocês é não fiquem assinando esses aplicativos de versão teste gratuito, porque você precisa ficar muito atento. Às vezes você assina 1, 2, 3 e você vai acabar esquecendo e quando você vai ver, muitas vezes a mensalidade desses aplicativos são bem caras. Então, uma outra dica aí que vai ajudar bastante vocês. Quarto ponto que eu trouxe aqui para vocês é que no dia do meu pagamento eu sempre separo o valor que eu quero investir. Eu sei que isso pode não ser a realidade de muitas pessoas, seja por falta de conhecimento nos investimentos ou até mesmo porque o dinheiro não sobra, mas eu quero tentar explicar uma lógica aqui que vai funcionar bem com todos vocês. Eu também sei que muitas vezes esse assunto de investimento acaba magoando muitas pessoas que às vezes estão com dificuldades financeiras, até porque cada vez mais a gente ouve falar nos investimentos, seja na televisão, na internet, é um assunto que ele está em alta. O brasileiro, ele está conseguindo se educar, está conseguindo economizar um pouco mais, está conseguindo fazer investimentos assim que trazem um maior retorno. Então você provavelmente já deve ter escutado numa roda de amigos ou em algum ambiente alguém comentar sobre investimentos. E quando a gente está numa situação onde a gente não consegue guardar, eu sei que isso às vezes pode magoar um pouco. Mas pensando em ajudar vocês, eu trouxe aqui uma tabela que eu fiz. Ela é uma tabela bem simples, mas ela já vai fazer todas as contas e para você começar a fazer o seu orçamento, ela vai te ajudar bastante. Nessa tabela eu vou abrir aqui para deixar bem detalhado para vocês como que ela funciona. E essa é a tabelinha que eu quero mostrar para vocês. Aqui vocês vão poder colocar o salário de vocês e se você quiser também juntar o seu salário com o da sua esposa, o seu salário com o da sua namorada ou com o seu irmão, independente com quem você quer fazer esse orçamento, você vai conseguir colocar aqui. E aqui eu coloquei um exemplo de 2.430, mas eu vou até mudar aqui para vocês verem. Vou colocar, digamos que você ganhe R$2.000. Você vai colocar aqui. Todas as partes onde vocês precisam preencher vai estar escrito, então vocês vão precisar preencher essa parte do salário líquido, que aqui já é o quanto vocês recebem depois dos impostos. Então não pega a parte do salário bruto antes dos descontos, vocês vão pegar ali no olerite o que vocês recebem ali realmente no final, o que cai na conta de vocês e vão colocar aqui. Aqui essa parte das despesas vocês vão precisar preencher também. Aqui no caso eu coloquei água, luz, aluguel, comida, Netflix, celular e pode ver que eu deixei 4 espaços para que vocês possam personalizar aí com os gastos que vocês quiserem. Vocês também podem mudar esses gastos aqui de cima, não tem nenhum problema, né? Mas vocês vão ter que conseguir colocar os gastos aqui em todos esses quadros e ele já vai fazer toda a soma. Aqui no caso eu coloquei uma conta de água de R$100, uma conta de luz de 150, a pessoa paga um aluguel de 1.300,
comida R$ 500, Netflix 30 e celular 50. A tabela ela já vai somar todas as suas despesas e ela vai dar aqui embaixo, 2.130. Aqui vai ser todo, nessa parte de cima, a gente vai ter o quê? O nosso salário menos as despesas. Então aqui a gente já ficou no vermelho em menos 130. Ou seja, quer dizer que as nossas despesas, elas já estão dando mais caro que o nosso salário. Isso é fácil de entender. A gente vê aqui que 2.130 de despesa menos o salário vai ser essa diferença. Aqui é outra parte que vocês precisam preencher, porque aqui é o quanto você quer investir mensalmente. Eu coloquei 300, mas digamos que vocês estão começando agora e querem investir apenas R$ 50 por mês. Vou colocar aqui. E o saldo final seria o quê? O saldo final é todo o seu dinheiro que você recebeu do seu salário, menos as despesas, menos o investimento que você quer fazer. Então aqui no total a gente ficaria no vermelho em 180, porque o nosso salário não está sendo suficiente para pagar todas as despesas e ainda investir R$ 50. Então, um exemplo, uma pessoa que tivesse aqui um salário de R$ 2.500, ela conseguiria pagar todas as despesas de 2.130, ela conseguiria investir R$ 50 e ainda sobraria ali no final R$ 320. Então, baseado nisso, ela poderia o quê? Aumentar os seus aportes. Então, se ela quisesse investir R$ 350, ela conseguiria e, além disso, ainda sobraria R$ 20. Essa sobra, esse saldo final, você pode utilizar para alguma coisa que você queira comprar, para algum passeio que você queira fazer. Não os R$ 20, que é muito pouco, mas qualquer outro valor que aparecer aqui. É só um exemplo que eu estou citando aqui para vocês, senão já vai aparecer um monte de gente comentando aqui que com R$ 20 não dá para fazer nada. E eu sei que realmente não dá. Mas R$ 20, alguma coisa você consegue comprar. E isso vai mudar de acordo com o seu salário. Se a gente colocar aqui um salário de R$ 5.000, a gente já vai ter uma flexibilidade muito maior para fazer muitas outras coisas. E assim você vai conseguir o quê? Baseado no seu orçamento, planejar quanto que você vai conseguir investir mensalmente. Bom, legal essa planilha, né? Eu vou dar ela de graça para vocês, mas a única coisa que eu vou pedir, não tem nenhuma pegadinha, tá? É só para vocês me chamarem lá no Instagram, @eualvarolima, pede lá, fala assim, Álvaro, eu quero a planilha de rotina de pagamento, que aí eu encaminho para vocês, vocês vão conseguir baixar, vão conseguir utilizar ela tanto no celular quanto no computador. É uma planilha feita no Excel, ela tá bem simples e é muito fácil de preencher. Então utilizem isso para fazer aquelas anotações que eu falei para vocês. Caso vocês tenham muita dificuldade com planilha, vocês podem fazer a mesma coisa num caderno. Mas aqui eu já dei de mão beijada uma planilha bem editada para vocês, que é realmente para ajudar vocês nessa parte do controle financeiro, que é muito importante. Bom, e hoje eu sei também que muitas pessoas falam de investimentos como se fosse algo milagroso e que você pudesse ficar rico da noite pro dia. Mas lamento dizer que não é assim. Os investimentos, eles funcionam como um potencializador. Então, se você já trabalha e você quer fazer com que o seu dinheiro ele tenha uma rentabilidade melhor, os investimentos ele vai ajudar, mas ele não vai deixar você rico da noite para o dia. Por isso que muitas vezes o mais interessante é enquanto você trabalha e investe, você investindo em educação, investindo em você mesmo, porque conseguindo melhores cargos, conseguindo melhores salários, você vai conseguir investir mais e aí sim você vai conseguir ver um efeito muito legal na questão da rentabilidade, no efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Então, quanto mais você conseguir aumentar os seus aportes de investimento mensalmente, conseguir economizar mais, melhor. Porque existem muitos influenciadores hoje prometendo retornos aí absurdos, falando que você vai investir ali, vai ganhar muito dinheiro e tal, mas a realidade não é assim. Os investimentos eles são até um pouco chatos, porque leva tempo para que você consiga ver os resultados. Mas você precisa começar hoje para conseguir colher lá na frente. Com certeza você já deve ter caído aí na internet com diversos vídeos falando, tem uma renda mensal de R$ 500 por mês com investimentos, tem uma renda mensal de R$ 100 por mês, tem uma renda mensal de R$ 1.000 por mês com investimentos, faça o dinheiro trabalhar para você. Isso realmente acontece, mas isso é devagar. Comece aos poucos. Você provavelmente não vai começar ganhando R$ 100 de dividendos ali dos investimentos todos os meses, mas você precisa comprar as primeiras ações, comprar os primeiros fundos imobiliários, aprender um pouco mais para que você consiga sim, aos poucos, chegar nesses resultados. Por isso que eu acho muito importante quem está começando, começar com pouco, porque você vai errar e você vai perder dinheiro no começo. Isso faz parte. Eu acredito até que a gente acaba aprendendo muito mais com os erros.
Claro que é muito melhor a gente aprender com os erros dos outros. Se a gente conseguir fazer isso, melhor ainda. Mas uma vez ou outra, algum investimento a gente vai acabar errando. E é através disso que a gente vai aprender. E se você erra no momento que você tem pouco patrimônio, você erra com um investimento pequeno, lá na frente, quando você tiver muito mais potencial, muito mais dinheiro para investir, você vai acabar errando menos, porque você já passou por um processo de aprendizagem. Então, se permita errar também nos investimentos. É normal, eu já perdi dinheiro, já errei, nunca coloquei erros que pudessem me levar à falência, mas é muito importante que no seu processo de aprendizado também você cometa alguns erros. Inclusive, se você nunca investiu, aqui no canal eu tenho diversos vídeos onde eu invisto na prática. Eu tenho uma carteira pública de investimentos, onde a minha meta é chegar nos 10 mil reais investidos. Hoje a gente está quase batendo os 5 e lá eu compro diversos ativos, mostro, explico, falo sobre as empresas, os fundos imobiliários, ações americanas. Então dá uma fuçada aqui no meu canal também que vocês vão encontrar muita informação que vai poder ajudar vocês nesse processo de aprendizagem. Outro ponto legal falar também é que eu cito diversos investimentos, diversas empresas, fundos imobiliários, mas nada disso é uma recomendação de investimento. Eu simplesmente mostro a minha trajetória como investidor e é muito legal porque vocês conseguem acompanhar tanto os meus acertos quanto os meus erros. Então tirem isso como uma lição e não como uma recomendação. E você, me conta aqui, como que você se organiza financeiramente? Você simplesmente recebe, paga as contas e vai gastando sem nenhum tipo de controle? Comenta aqui que eu quero bater um papo legal com vocês sobre isso. E se gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e se quiser a planilha de graça, é só mandar um oi pra mim lá no Instagram que eu mando a planilha pra vocês começarem o mais rápido possível fazer essa organização financeira. Vou ficando por aqui, pessoal. Até uma próxima. Um abraço e valeu!